certo, turminha? E eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês, Caminhos e Vivência. Qual a página? A página será 128 e 129. Nós estamos trabalhando o segundo bimestre, certo, turminha? Então, é o livro que foi entregue agora há poucos dias pelo professor Fábio e pela professora Socorro, certo? Os nossos diretor e coordenador. Então, vai ser no livro do segundo bimestre, certo? Que foi entregue recentemente pelo Fábio e por Socorro, certo, turminha? Então, vamos lá? Não erre o livro, turminha. Vamos dar início. Vamos trabalhar hoje o quê? Vamos fazer um aulão, uma revisão do que foi trabalhado nas aulas passadas. Que foi os primeiros habitantes, que aqui estava, quem foi, como que os portugueses chegaram aqui, que eles encontraram. Então, na página 128 será esse resumo. Iremos trabalhar para termos uma noção de quem era que já habitava e como foi a chegada dos portugueses, como aconteceu tudo, quem eles encontraram. Para quê? Para que a gente possa entender como hoje em dia é feito essa questão de noção de população, como se expande, onde estão, qual ramo que está sendo trabalhado por essas populações, por esses povos habitantes aqui no Brasil, certo? Chama-se censo. Isso tudo iremos trabalhar hoje. Vamos lá, turminha? Pegue seu livro. A população brasileira, ela é o quê? Ela como que a professora pode explicar? A população brasileira, ela já ocorre o quê? É o povo que aqui habita na extensão territorial brasileira, no Brasil, certo? E isso dá-se o quê? A todos os estados, todos os municípios e todas as cidades. São esses povos que moram, que habitam, que trabalham, que pertencem a essa extensão territorial, certo, turminha? E hoje, como eu havia falado, vamos trabalhar essa história. Vamos fazer uma revisão do que foi encontrado pelos portugueses. Na página 128. Ele diz assim: oi, a menininha pergunta. Você vai responder essas três questões. Sabemos que o território possui aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Sabemos que é enorme. Olha a dimensão. O território brasileiro, ele tem aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso a história foi-se o quê? Foi se constituindo, ia sendo feito e ia se crescendo e se criando história. Aí, como eu havia falado, vem a pergunta da menina. Em relação aos povos que habitavam quando os portugueses chegaram, quero que vocês respondam. Que é a revisão que a professora havia comentado sobre as aulas anteriores. Quem eram esses habitantes? Então, como a professora sempre vinha reforçando, antes dos portugueses, quem eram os habitantes que aqui estavam? Me respondam. O que aconteceu com os povos originários do Brasil? Vocês acham que, quando os portugueses vieram, o que aconteceu com eles? Também trabalhamos nas aulas anteriores, dá para você relembrar e saber o que foi que aconteceu. Houve as guerras, lembram? Houve o domínio, a professora já deu umas dicas, certo? E, por último, ele diz assim: nos dias de hoje ainda há representantes desses povos. Vocês acham que ainda existem esses representantes desses povos que aqui foram encontrados pelos portugueses? Responda. Se não tiver como você responder no livro, você responde no seu caderno. Se você achar que dá para responder, respondam no livro. Acredita-se que o território brasileiro era habitado por alguns milhões de indígenas, dividido em cerca de 1.400 povos, que falavam aproximadamente 1.300 línguas diferentes. Olha aí como eram grandes esses povos que aqui habitavam antes da chegada dos portugueses.
Agora, como eu havia falado, para que isso se mantenha atualizado, para que se saibam se esses povos ainda existem, a quantidade, que línguas são faladas, como que o governo consegue manter atualizados seus dados? Através do censo. Já ouviram, turminha, falar sobre o censo? O que é o censo? O nosso livro, na página 129, ele traz essa dinâmica para que vocês possam compreender. Fala-se um pouco. Hoje eu quero só que vocês entendam o que é o censo, certo, turminha? E faça uma pequena pesquisa e me descreva o que vocês encontraram sobre o censo. Não quero muita coisa, só quero que vocês me digam o que vocês, na pesquisa de vocês, encontraram, certo? Então é um pequeno relato sobre o que vocês encontraram relacionado ao censo. Aqui ele já diz assim: cerca de 500 anos após o início da colonização portuguesa, o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que das 896 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam indígenas, 63,8% delas viviam na área rural ou em terras indígenas, oficialmente reconhecida, e foram reconhecidas cerca de 274 línguas diferentes. Então, o IBGE ele consegue ter esse controle de mapeamento, certo? É seguro, sim, porque são pessoas que saem pesquisando em locais, em estados, em municípios, em áreas rurais, indígenas, para que suas pesquisas, para que seus dados sejam atualizados. Como podemos saber quantos indígenas havia no Brasil no início da colonização portuguesa e quanto há nos dias atuais de hoje? Naquela época era bastante difícil, pois ainda não se conheciam bem o território e nem quem eram realmente os primeiros habitantes. Estudiosos apresentam dados feitos por meio de cálculo aproximado. Atualmente temos dados mais preciosos para calcularmos a população, pois existe o censo demográfico. Até 1872, os dados sobre a população brasileira eram obtidos de forma indireta, isto é, não eram feitos levantamentos com objetivo escritos de conta ou número de habitantes. E as fontes de dados eram relatórios preparados com outra finalidade, como relatórios sobre os fiéis que frequentavam a igreja e os relatórios de funcionários da colônia. Enviados para autoridades da metrópole, usava-se também como fonte de informação as estimativas da população fornecida pelos ouvidores ou outras autoridades, a Intendência Geral da Polícia. Então, turminha, olha, deixa eu explicar um pouco. Naquela época não se existia censo. O que se existia eram dados formulados através de pessoas que iriam à missa e também daquela colônia que trabalhavam para os portugueses, certo? Então aí eles tinham a noção. Então era só baseado no que eles tinham e viam, certo, turminha? Diferente de hoje em dia, que é números e dados exatos, porque temos essa pesquisa do censo que sai, que vai a campo, que vai contabilizando na casa de cada cidadão, e assim temos dados, certo? Da quantidade de indígenas que existe, da língua que é falada por esses indígenas, essas aldeias encontradas pelo censo. Professora, o censo só pesquisa, só contabiliza indígena? Não, turminha. O censo, ele tem o quê? Tem todos os dados formulados da população brasileira. Então, o censo, ele é uma fonte de pesquisa de todos nós cidadãos. Ele passa um rapaz ou uma moça, dependendo do agente que foi destinado à localidade, ele passa de casa em casa, fazendo o levantamento de pessoas que moram na casa, a função que se trabalha, a renda, e assim sucessivamente. São dados que são formulados e levados ao cadastro, à fonte do governo. Assim ele tem o controle e sabe a quantidade de pessoas existente,
que formulam a população brasileira. Então, esse censo é uma fonte de pesquisa importantíssima para se manter os dados atualizados de nós, cidadãos brasileiros. E sobre essa página 129, eu quero só que você faça uma pequena pesquisa e me diga o que você encontrou sobre o que é o censo. Certo, turminha? E nossa atividade de geografia finaliza aqui. Vou ficar aguardando essa resposta da atividade da página 128, certo? E essa pequena resposta me dizendo o que você encontrou sobre o censo. Certo, turminha? Retorno na nossa aula de literatura e até lá, meus amores!